Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do programa Fique em Casa, no qual iremos tratar sobre o tema Que pandemia é essa? E esse podcast é uma realização da Frente Viver Mais e Melhor, voltada para a saúde do idoso, que faz parte do programa Mais Saúde na Comunidade. E ela está sendo transmitida tanto por nossa página do Instagram, Mais Saúde na Comunidade, como também pela rádio web do Instituto Voz Popular da comunidade São Rafael, do bairro Castelo Branco, da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Então, nosso alô aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da comunidade São Rafael. Gostaríamos de dizer a vocês, sejam bem-vindos. O meu nome é Ana Gabriela, irei apresentar essa primeira série Que Pandemia é essa? Juntamente com o meu amigo e parceiro de frente, Sami Navi. E a gente tem como objetivo discutir esse tema com vocês, o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo na realidade com o mundo inteiro. E você é o nosso convidado. Mande a sua pergunta no Instagram, deixe a sua pergunta lá no Instagram do Instituto Voz Popular, ou mande sua mensagem para algum representante da rádio web. E vamos sim juntos dialogar um pouco mais, discutir de uma maneira dinâmica, de uma maneira interativa, para que a gente possa começar a delinear pensamentos de cuidados e orientações quanto a essa pandemia, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar esse diálogo nosso sobre que pandemia é essa, irei trazer para vocês um pouco do elemento cultural do nosso Nordeste e da nossa Paraíba, que é através do cordel. E esse cordel de hoje que iremos trazer é do autor Eduardo de Menezes Macedo, no qual, em parceria com outros artistas, com outros autores, ele fez um belíssimo vídeo, um belíssimo trabalho do cordel contra a Covid-19. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado ao Eduardo Macedo, tá certo? E parabenizamos a ele por esse belíssimo trabalho. E vamos escutar aqui juntos, pessoal, um pouco sobre esse cordel contra a Covid-19. Em tempos de pandemia e de isolamento franco, a vista enxerga melhor, é tudo preto no branco. Só em coletividade a gente aguenta o tranco. A Covid-19 expôs todo o panorama. O capital de joelhos, todo o planeta de cama, e mostrou que o que importa é cuidar de quem se ama. Até os males que surgem às vezes são necessários, pois em meio à pandemia, nos momentos mais precários, no isolamento despertam os corações solidários. Corona veio mostrar o que tem mesmo valor, tirando venda dos olhos, desnudando o malfeitor e convocando a ação, a empatia e o amor. Compaixão e empatia brotam na diversidade. Servem para qualquer pessoa, independente da idade, em tempos de solidão, seja solidariedade. Na carona do corona, precisamos propagar conceitos de amor e paz, união familiar, para que o vírus do amor a todos possa alcançar. Mão dadas caminhamos, embora isoladamente do convívio social, mas espiritualmente estamos na caminhada com a força da nossa mente. A Covid anda espalhando a tristeza, o pranto, a morte, mas em casa com a família essa bicha muda o norte. Compartilhando carinho, a gente fica mais forte. A Covid-19, com sua agressividade, fez o mundo perceber que a solidariedade é capaz de construir uma nova humanidade. O corona é violento, não podemos duvidar. Acreditar nas ciências, melhor que remediar. Não saia feito manada, vamos em casa ficar.
própria ciência não detém a pandemia da Covid-19 que se espalha a cada dia, ficar em casa ainda é nossa maior garantia. Em muitas guerras, a luta não é na linha de frente. Ganha a batalha quem sabe ser humilde, previdente, sem dar ouvido à conversa dessa besta presidente. O Covid-19 nos mostrou quem tem valor. A máquina do capital desligou o seu motor, pois quem produz a riqueza é o povo trabalhador. O povo sem assistência. Nesses versos da igualdade, nós poetas de cordel, com a flor da fraternidade, queremos lhe encontrar para matar essa saudade. Então, pessoal, a gente vai deixando aqui o nosso parabéns ao Cordel Coletivo, feito pelos poetas Eduardo Macedo, Clebson Viana, Roxinol, Juley, Paola, Evaristo Geraldo, Vânia Freitas, Gerardo Pardal, Fernando Paixão, Paulo de Tasso, Pedro Paulo Paulino, Arievaldo, Paiva Neves e Luiz Távora. Esperamos que vocês tenham gostado desse momento e foi um cordel que nos trouxe grandes reflexões do que está acontecendo com o nosso mundo, que pandemia é essa. E bem, pessoal, eu não sei como é que vocês estão tendo informações nesse processo de pandemia. Muitos gostam de assistir televisão, outros gostam de escutar rádio. Outros, muitas vezes, até preferem silenciar os meios de comunicação para poder compreender um pouco mais e para que possam ter, de certa forma, uma paz. A Frente Viver Mais e Melhor, que é voltada para a saúde do idoso, nós realizamos trabalhos dentro da comunidade São Rafael, uma comunidade nossa tão querida, tão amada. E a gente está recebendo vários contatos de pessoas idosas lá da comunidade São Rafael, em que vem relatando um pouco do seu medo, da sua apreensão quanto a esse processo de pandemia. Então isso, de certa forma, nos incentivou ainda mais a desenvolver esse trabalho, a esse podcast, para esses idosos que estão em casa, que estão em processo de isolamento social, para que eles possam compreender de uma forma um pouco mais leve, mesmo um tema que é tão temeroso à nossa humanidade, que é a pandemia da Covid-19. Então, bem, pessoal, a gente pergunta para vocês, o que é o coronavírus? Antes de a gente responder a nossa pergunta, a gente precisa desmistificar duas coisas. O que são os coronavírus e o que é o Covid-19, que atualmente nós sofremos essa pandemia. Então, bem, os coronavírus nada mais são que uma grande família de vírus que causam uma ampla variedade de doenças, desde um resfriado comum a doenças mais graves respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937, no qual apenas no ano de 1965 o vírus foi nomeado como coronavírus. E por que o nome coronavírus? Coronavírus porque vírus, como a gente próprio tem por uma infecção viral, e corona, que se remetia a uma coroa, devido ao seu aspecto redondo, que é composto por um núcleo de material genético e que é rodeado por diversas espículas de proteína, sendo então caracterizadas como vírus RNA envelopados. Esses coronavírus, eles apresentavam e apresentam uma alta capacidade de mutações. O que são mutações? São mudanças que foram variando ao longo do tempo. E eles foram então reconhecidos a partir de 4 gêneros. Os gêneros alfa, beta, delta e gama. Porém, apenas os gêneros alfa e beta eram que infectavam os seres humanos.
Então, sendo assim, pessoal, o Covid-19, ele foi tido como ele faz parte desse grupo de coronavírus, tá certo? No qual se manifestaram de diversas formas ao longo da sua descoberta. Nós tivemos, por exemplo, o SARS-CoV, que foi no ano de 2002, que foi tida como uma síndrome respiratória aguda grave, no qual foi transmitida por gatos selvagens para humanos na China. E nós tivemos também a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi o MERS-CoV, que foi transmitida por dromedários para humanos na Arábia Saudita no ano de 2012. E hoje nós temos, então, o Covid-19, que Covid ela é remetida à sigla de coronavírus, e 19 devido ao ano em que ele passou a ser, vamos dizer assim, a se manifestar no mundo. E onde ocorreu esse início dessa origem desse vírus, desse Covid-19? Foi então dado a partir de um grupo de pessoas que foram infectadas e elas começaram a apresentar um quadro de pneumonia. E isso ocorreu aonde? No mercado de frutos do mar e animais vivos na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Então passaram a ter um aumento do número de casos de pneumonia no país, no qual isso foi chamando a atenção das autoridades sanitárias, das investigações, e as investigações passaram a serem realizadas, no qual elas identificaram um quadro desse vírus que era até então desconhecido. E ele então começou a se chamar de SARS, de Síndrome Aguda Respiratória COVID-2. Então, pessoal, essa doença provocada pelo novo coronavírus, porque ela foi tida então como uma nova mutação, né, que antes não era conhecida pela história da humanidade, ela começou a ser transmitida de pessoa a pessoa, uma vez que seu vírus era tido por uma transmissão pelo próprio ar. E então isso passou a afetar toda a população na China, desde as famílias quanto os profissionais da área de saúde que estavam nessa batalha, tanto dos cuidados a essas pessoas infectadas, como também nos estudos para poder reconhecer esse novo coronavírus que surgia no mundo. Então, pessoal, a China, eles desenvolveram logo nesse processo, né, um estudo do vírus, e logo mais o seu código genético ele foi rapidamente disponibilizado, tá certo? Para o mundo, no qual passaram a ter, então, testes e diagnósticos que passaram a serem produzidos e sendo assim, foram dados inícios ao estudo das vacinas. Que isso a gente vai comentar um pouco mais no nosso próximo podcast, falando sobre a questão se existe uma cura, quais são os processos que estão envolvendo esse desenvolvimento de vacinas que ainda não tem, mas que diversos laboratórios no mundo estão estudando. Mas o nosso objetivo nesse primeiro podcast é a gente conhecer o que é esse novo coronavírus, que faz parte de um grupo de coronavírus já existentes, tá certo? Por isso que ele é conhecido, mais uma vez a gente ressalta, para deixar bem claro para vocês, ouvintes, que o Covid-19 ele foi tido como um novo tipo de coronavírus, que surgiu então a partir do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Então, pessoal, para falar um pouco mais sobre os sintomas, as manifestações e características desse vírus, como ele se manifesta diante dessa doença, diante dos seus sintomas, eu vou convidar, para poder continuar essa fala, o meu amigo Sami Navi, tá certo? Em que ele vai explicar bem direitinho para vocês sobre as características dessa doença da Covid-19, tá certo? E para poder finalizar essa minha fala, eu trago para vocês o quê? Por que vivemos uma pandemia? Porque iniciou na China e se espalhou para o nosso mundo inteiro. Então, assim, isso tomou diversas proporções que chegam a matar milhares de pessoas, tá certo? E isso a cada dia vem afligindo assim mais e mais as sociedades. Atualmente, nós diante desse processo de pandemia, vários locais já conseguiram conter
esse processo de pandemia da Covid-19, mas diversos outros, como o Brasil, por exemplo, ainda estão em uma batalha, em uma guerra contra essa Covid, no qual os números vão aumentando. E por isso que a gente também vai trazer para vocês, a gente reforça a importância do isolamento social, a importância do distanciamento, a importância da higienização das mãos, do uso de máscaras, para que a gente possa se prevenir. Por quê? Porque é um novo coronavírus. A gente conhece os sintomas, a gente conhece as suas características, mas em compensação, a vacina ainda está em estudo. Então, isso, de certa forma, deixa a humanidade a mercê. Então, pessoal, é muito importante que nós possamos fazer a nossa parte. Tá certo? Olá, pessoal. Meu nome é Samir. Sou estudante de fisioterapia e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do coronavírus. Esse vírus que pegou a humanidade de surpresa, né, pessoal? E já vem infectando milhares de pessoas, se espalhando em todos os continentes e há alguns meses chegou ao Brasil, certo? Então é muito importante, certo? É fundamental que a gente aprenda cada vez mais, certo? Então hoje eu vim falar para vocês especificamente a respeito de características e da transmissão desse vírus, como que ele é, como que ele se comporta, como que ele é transmitido, certo? Então é importante que a gente saiba esse tipo de coisa, porque as medidas preventivas elas serão tomadas cada vez mais fáceis, certo? Quando a gente sabe como algo se transmite, a gente vai saber como se proteger dele, ok? Então, se tratando das características, o coronavírus ele se dissemina rápido e apresenta uma alta taxa de hospitalização. Por quê? Essa disseminação, pessoal, ela é tão rápida que ela acontece num curto espaço de tempo. Por isso, tem essa alta taxa de hospitalização. Com isso, é muito preocupante, porque há uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, podemos usar a nossa capital como um exemplo, certo? João Pessoa agora, estima-se que nós temos 10 mil casos prováveis, quase 8 mil casos confirmados, certo? E quase 400 óbitos, certo? Tendo quase 500 pessoas já hospitalizadas. Então, pessoal, tendo em vista essas informações, essas estimativas, nós podemos ver que pouco a pouco os leitos eles vão sendo ocupados e o sistema de saúde ele não vai aguentar mais, certo? Então, as transmissões elas podem acontecer em dois cenários, certo? A transmissão local e a transmissão comunitária. Na transmissão local, são casos de pessoas que se infectaram e não estiveram em nenhum país com registro da doença, porém, tiveram contato com outro paciente infectado e trouxe o vírus de fora do país, certo? Um caso importado. E isso foi realmente o que aconteceu aqui no Brasil. Pessoas, brasileiros, que estiveram viajando, voltando de viagem da França, da Itália, começaram a ter alguns sintomas, certo? E depois de uma investigação, constataram que esses pacientes estavam com o Covid-19, certo? A doença que é causada pelo coronavírus. Então, assim começou a disseminação da doença aqui no país. Então, já como a transmissão comunitária, são casos em que não é possível identificar as fontes de transmissão da doença. Esse tipo de transmissão sugere circulação ativa do vírus na comunidade, que é o que está acontecendo agora. Já não sabe mais de onde veio, entendeu? E está acontecendo uma circulação ativa do vírus dentro da comunidade. Então, a transmissibilidade dos pacientes infectados por coronavírus é de, em média, 7 dias após o início dos sintomas. Porém, dados preliminares sugerem que a transmissão da Covid-19 pode ocorrer no período de incubação, ou seja, até mesmo antes do aparecimento de sinais e sintomas. O período de incubação, pessoal, é o tempo entre a infecção da pessoa pelo vírus e o início dos sintomas da doença, certo? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no caso da Covid-19, esse intervalo ele vai variar entre 1 a 14 dias,
certo? 5 dias é o período médio de incubação da Covid-19. E essas estimativas, elas vêm sendo atualizadas toda hora, entendeu? Porque é uma doença nova. O coronavírus ele já era conhecido há muito tempo, sendo que é uma doença nova. Então as pessoas, a ciência, ela está sabendo como essa doença se comporta agora. Então a transmissão dos coronavírus se dá por pessoa para pessoa, pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Esse ciclo ele pode se iniciar com contato pessoal próximo, toque ou aperto de mão, ou contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Então, pessoal, é muito importante que vocês que recebam compras, coisas do tipo de fora de casa, higienizem, certo? Água, sabão, álcool em gel. E agora, e também, né, manter uma distância de 1 metro, para que não haja troca dessas secreções, certo? Então agora eu vou mostrar um vídeo a vocês de como acontece essa transmissão, certo? Então no vídeo vocês vão poder ver agora que o vírus ele não escolhe cara, ele não escolhe idade, ele não escolhe nacionalidade, ele apenas vai infectar, entendeu? Então, pessoal, a partir da fala do nosso amigo Sami, vamos encerrando o nosso primeiro podcast da Frente Viver Mais e Melhor, voltada para a saúde do idoso. Esse programa que se chama Fique em Casa, que pandemia é essa? Nós esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, e a gente convida vocês a compartilhar o link desse podcast com amigos, familiares, com avô, com avó. E nós estamos aqui abertos a sugestões, a perguntas para juntos dialogarmos um pouco mais sobre esse tema. E mande o seu vídeo também, seu áudio, dizendo o que você está achando dessa experiência, tá certo? Nós agradecemos também ao Instituto Voz Popular da comunidade São Rafael, um grande parceiro nosso do programa Mais Saúde na Comunidade, que através deles, esse podcast está chegando para todos os moradores através da rádio web. Então, nós desejamos aqui o nosso muito obrigada a todos os ouvintes que permaneceram conosco até o final desse podcast. E para podermos encerrar, vamos ficar com outro cordel, que é o Cordel da Informação, produzida pela ONU Brasil, em que resume um pouco daquilo que a gente conversou, tá certo? Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem. Tão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça. Anabela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome, mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai disse, isso que faço? Se esses sintomas você notou, talvez a Covid-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a 1,5 metro de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar, não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar, tem que desinfetar ao menos uma vez por dia, sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver, use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou.